Bom, então, nessa parte vamos falar um pouco sobre Lag BaOmer, Rab Shimon Bar Yochai, o Zohar e tudo que está em volta do Lag BaOmer. Bom, Lag BaOmer é o dia 33 na contagem do Omer, né? A gente começa a contar o Omer no primeiro noite, no segundo noite de Pesach, né? E a gente conta até Shavuot, Lag 33, dia 18 de Iyar é Lag BaOmer. E esse dia é dia que é muito diferente dos demais dias do Omer. Os demais dias do Omer são dias tristes. Os demais dias do Omer, como nós falamos várias vezes, a gente fica em luto sobre os alunos, os 24 mil alunos de Rabi Akiva que faleceram nessa época. Mas o dia 33 do Omer, dia Lag BaOmer, um dia feliz para nós. Um dia de alegria, um dia que muda tudo. A Gemara conta, em Masechet Yevamot, página 62, a Gemara conta que Rabi Akiva tinha 12 mil pares de alunos, de Gvat até Antipras, quer dizer, do norte até o sul de Israel. E todos morreram na mesma época, por causa que não respeitaram um ou outro. E o mundo ficava vazio de Torá, até que Rabi Akiva foi para o sul de Israel e ensinou Torá para Rabi Meir, Rabi Yehuda, Rabi Yossi, Rabi Shimon, Rabi Elazar ben Shamua, e eles que reestabeleceram a Torá que nós temos hoje em dia. Já nós falamos várias vezes sobre esse conceito dos 20 mil alunos, 24 mil alunos do Rabi Akiva, o que significa que não respeitaram um ou outro, né? E por causa que eles não entenderam uma coisa fundamental e básica, aconteceu essa tragédia, né? Até que ele Akiva, depois que ele perdeu os 24 mil alunos, falou a declaração famosa dele, que Ve'ahavta lereacha kamocha é um klal gadol batorá. É uma regra grande, não só na vida, mas também na Torá. Porque antes disso, as pessoas acharam que respeitar um ao outro era uma coisa que precisava fazer na rua, na vida, mas quando quando se trata a Torá, Torá é uma coisa mais rígida, mais seca. Torá é lei. Torá é uma coisa que não é questão de respeito. Se a pessoa falou uma coisa que parece errada, tem que criticar ele na cara, porque aqui é lei. Torá não é coisa negociável. Depois que Rabi Akiva perdeu os 24 mil alunos, ele ensinou, ele viu que realmente não é sempre assim. Criticar é uma coisa que não custa nada. Mas a destruição que pode deixar uma crítica depois é horrível.
Às vezes, tem uma sinagoga, tem um lugar que pode ter um rabino. Talvez ele falou alguma coisa e você não concorda com ele 100%. Talvez você até tem provas que ele está errado. Mas a judaísmo, ela dá muito mais valor à estrutura judaica do que à justiça. O judaísmo tem uma estrutura. E essa estrutura tem que ter mantida. A estrutura é que as pessoas aprendem Torá. As pessoas têm um líder, que é o rabino. Ele ensina a eles não somente aquele detalhe que você não concorda. O fato é que esse rabino estabeleceu uma sinagoga. Esse rabino está liderando a comunidade dele. Você está vendo 10, 20, 30 pessoas rezando aqui, não é à toa. E se você vai desestabilizar o que foi estabelecido, talvez você vai conseguir provar até que o rabino está errado. Talvez você vai conseguir provar que o rabino não sabe o que ele está falando. Quanto melhor você vai provar, quanto mais você vai provar, as pessoas vão aceitar. Mas você vai embora e o rabino fica e as pessoas ficam. Você vai embora com a justiça, você venceu, você ganhou, você provou que o rabino não sabe o que ele está falando, mas você deixou por trás 30 pessoas que não confiam no rabino mais. Você ganhou uma luta, você ganhou uma discussão e deixou 30 famílias destruídas por trás. Sempre quando a gente decide criticar outras pessoas, outras linhas, nós temos que pensar também não somente em quem está certo, mas no impacto que isso vai fazer. Tem uma história bem famosa. Todo mundo sabe que na época que viveu ainda o Rebbe de Lubavitch, ele tinha um grande opositor, que era o Rav Shach, que viveu em Israel. Ele não gostou desse negócio de Mashiach, e ele estava discutindo muito dessa ideia de Mashiach, que o Rebbe estava propagando muito. Ele chegou, às vezes, até falar de uma forma bem rígida sobre o Rebbe de Lubavitch. Mas quando o Rebbe de Lubavitch pegou o stroke dele, o AVC dele, Rav Shach entrou no Beit Midrash da yeshiva dele, na sala de estudos, tinha 400, 500 alunos. Ele deu uma tapa no bimá, silenciou todo mundo e falou: temos que fazer Teilim. Todo mundo ia fazer Teilim para quem? Para o Rebbe de Lubavitch. Mas, Rabino, você a vida inteira está discutindo com ele, está criticando ele, o que aconteceu? Ele falou: olha, nossa discussão em Torá é uma coisa, mas sabe quantas pessoas dependem desse rabino? Sabe quantas pessoas olham nesse rabino e precisam desse rabino ser saudável e forte? Nossa discussão é uma coisa, mas quando chega na visão geral, temos que fazer terrenim para ele. Pararam um Bet Midrash e fizeram um terrenim para ele.
Uma coisa que nós temos que saber, que a gente tem que saber os limites das nossas discussões também. Muitas vezes a gente se sente que a gente odeia outras pessoas e isso é até Lechem Shamayim. Isso é até, estou odiando, estou criando essa briga porque é uma mitzvah. Temos que saber com quem estamos brigando e aonde estão os limites. Porque a Torá não prega que você tem que ganhar todas as discussões. A Torá prega que a estrutura judaica tem que ser mantida. E por enquanto que você vai desestabelecer a estrutura judaica, está fazendo um grande estrago. Então, durante de 32 dias, a gente faz lembrança para isso. A gente faz lembrança para esse conceito de valorizar a estrutura judaica. Como eu falei, Rabbi Akiva perdeu 24 mil alunos, provavelmente grandes, de enormes em Torá. Porque depois ele restabeleceu tudo através de 5 alunos, que um deles era Rabbi Shimon, o famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, que todos nós conhecemos. Rabbi Shimon Bar Yochai ficou famoso por causa de um livro que foi escrito através dele, que é o livro do Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai viveu no ano 67 depois da contagem até o ano 160 depois da contagem. Como nós falamos, ele era um dos alunos do Rabbi Akiva, um dos 5 alunos. Ele era o autor do Sifri e do Zohar. Temos uma tradição também que na data que ele nasceu, ele também faleceu. Rav Shimon Bar Yochai estudou a Torá com Rabbi Akiva na Yeshiva e também no prisão. Os romanos dominaram Israel e eles fizeram muitos decretos contra o judaísmo, contra o estudo de Torá. Rav Shimon Bar Yochai era um dos principais que era contra esse domínio dos romanos. A Gemara conta que um dia 3 rabinos, Rabi Yehuda, Rabi Yossi e Rav Shimon Bar Yochai, 4, e Rabi Yehuda ben Gerim, Yehuda ben Gerim, 3 rabinos e uma pessoa, Yehuda ben Gerim, estava sentado em algum lugar e conversando. Rabi Yehuda falou: como são bons os atos daquele povo dos romanos. Fizeram mercados, pontes e casas de banho. Quer dizer, falou Rabi Yehuda que no final dos cálculos eles estão fazendo decretos contra a Torá, eles estão se apertando, mas no final dos cálculos eles estão avançando esse país, né? Trouxeram comércio, fizeram pontes, agora dá para chegar com facilidade em lugares que não dava para chegar antes. Fizeram mais higiene. No final das contas, eles trouxeram um avanço para o nosso povo. Rabi Yossi ficou calado, não respondeu nada. E Rabi Shimon Bar Yochai falou: não pensa assim. Se eles fizeram decretos contra a Torá, então tudo o que eles fizeram para eles mesmos. Eles moram aqui.
Eles conquistaram a terra de Israel, moram aqui. Eles fizeram tudo isso para eles mesmos. Eles querem facilitar a vida deles, não nossa. Eles não estão preocupados com nossa vida. Yehuda ben Gerim, a quarta pessoa que estava lá, ele escutou as palavras do Rav Shimon Bar Yochai e foi dedurar isso para o rei dos romanos. Rav Shimon foi julgado sem a presença dele e foi julgado à morte. Quando Rabi Shimon Bar Yochai descobriu isso, ele fugiu para uma caverna que fica em Pequim. Rabi Shimon Bar Yochai fugiu para essa caverna em Pequim junto com o filho dele, Rabi Elazar. E eles ficaram escondidos lá na caverna de Pequim durante 12 anos. Eles se alimentaram de uma árvore de alfarroba e tomaram água de uma fonte de água que passou lá. 12 anos, Rabi Akiva e o filho dele estavam estudando Torá nessa caverna aqui, dentro dessa caverna, enterrado em terra para não ser descobertos. Só a cabeça estava fora. 12 anos estudando Torá, sem fim, se alimentando somente da alfarroba. Depois de 12 anos, veio Eliyahu Hanavi e avisou Rabi Shimon Bar Yochai que o imperador dos romanos, que decretou o decreto de morte contra ele, morreu, e todos os decretos dele foram cancelados junto com a morte dele. Aí Rabi Shimon Bar Yochai e o filho dele, Rabi Elazar, saíram da caverna. Mas durante desses 12 anos, eles chegaram num ponto tão elevado espiritualmente que todo lugar que eles viram pessoas deixando a vida de eternidade, deixando estudo de Torá para mexer com vida temporal, eles olharam as pessoas, eles olharam as coisas e as coisas se queimaram. Saiu um voz celestial e falou: para isso vocês saíram? Vocês saíram para destruir meu mundo? Se é assim, voltem para a caverna. E a Gemara conta que realmente Rabi Shimon Bar Yochai e o filho dele, Rabi Elazar, voltaram para a caverna e passaram lá 12 meses mais para se acostumar com a saída para o mundo. Depois de 12 meses, eles saíram e viu uma pessoa trazendo o Hadassim para o Shabat. Eles passaram uma conversa com essa pessoa e viu que realmente não aconteceu nada durante dessa conversa e aí entenderam que realmente chegou a hora e podiam sair da caverna. Rav Shimon Bar Yochai é muito famoso como o autor do Zohar. Mas o que é Zohar? Tem muita conversa sobre esse livro de Zohar, né? Tem pessoas que falam sobre Kabbalah, tem pessoas que se relata para o Zohar como livro de mística. O que é Zohar de verdade? Então temos que saber que esse mundo que estamos vivendo nele, esse mundo tem muitas camadas. Esse mundo tem camadas que a gente consegue ver
a gente consegue escutar. E na mesma hora, estão acontecendo aqui, em frente de nossos olhos, coisas que a gente não consegue ver, a gente não consegue escutar. Porque a máquina, chamado ser humano, ela está composta de dois componentes principais: nossa neshama, nossa alma, e nosso corpo. O corpo é que nem a gente pega rádio. Rádio consegue pegar coisas no ar que sem no rádio você não sabia que existia. Ligando o rádio, passando entre os números das estações lá no rádio, de repente você pega uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. E olha, uma maravilha. Aonde fica tudo isso? E um dia alguém te explica que isso fica no ar, tem ondas no ar que transmitem esse rádio. E esse rádio, na verdade, circula, pode ser no Brasil inteira, pode ser às vezes mais longe ainda. Esse rádio circula, esse rádio dá para pegar esse rádio muito longe. Mas como você não escuta? É uma coisa que você não escuta, precisa de um aparelho para pegar, e esse aparelho ele faz a captação das ondas, ele transmite as ondas de uma forma que nossos ouvidos vão escutar. Muito bom. Agora aprendemos o que é rádio. Outro dia, a pessoa vê uma televisão ligada e vê imagens de televisão, vê coisas indo, voltando, acontecendo, vê imagens que vêm de outros países, vem, e a pessoa pergunta: aonde fica todas as imagens? Ah, no ar. Como no ar? Não tem ondas que a televisão pega, capta, ela faz a interpretação do que ela capta do ar e transmite como imagens. E você faz a pergunta, mas então por que não pode captar essas ondas no rádio? Ah, porque é outro aparelho. Tudo fica no ar no mesmo tempo. Né? Você pode ficar num quarto, liga o rádio e liga a televisão. O rádio vai transmitir o que for transmitido no rádio e a televisão vai transmitir o que está transmitido na televisão. Hoje em dia, pode adicionar mais uma camada. Pode navegar na internet, que é o Wi-Fi, que são mais ondas, que transmitem outras coisas. Tudo isso acontece em frente de nossos olhos e você não enxerga nada. Por quê? Porque se tem um aparelho certo, o aparelho que você tem está muito limitado e não capta isso. Tem que ter um aparelho certo para captar isso. Nós, seres humanos, nossa alma fica em uma máquina muito avançada. É tão avançada que às vezes a gente esquece que ela é limitada. Mas ela é limitada. O rádio, a televisão, o Wi-Fi, nosso telefone celular provam quanto limitada é esse aparelho que nossa Neshama fica dentro. Em nossa volta, estão acontecendo muita coisa. Nesses exatos momentos que estamos falando. Mas nossa máquina não capta.
porque não está programado para isso. Não tem essa sensibilidade. O que aconteceu com Rabi Shimon Bar Yochai durante 12 anos na caverna? 12 anos de estudo profundo de Torá. 12 anos de dedicação e aproximação a Hashem. Tornaram a máquina deles muito, muito, muito sensível. Eles conseguiram, o aparelho deles, o corpo deles, já tornando um corpo que conseguiu pegar coisas que o corpo de uma pessoa normal não enxerga. Aquela caverna de Meron, aquele grande lugar no Meron, não é o lugar onde Rabi Shimon Bar Yochai estava escondido 12 meses, mas era o lugar onde Rabi Shimon Bar Yochai estudava a Torá, depois que ele saiu, junto com o filho dele, Rabi Elazar, e junto com uns alunos que ele tinha. O Zohar descreve os momentos do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai. E o Zohar descreve que nos momentos do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, ele falou para os alunos dele que ele está falecendo. E de repente ele parou e falou: levantem, fiquem em pé, porque entrou aqui Rav Hamnuna Sava, um rabino muito grande que faleceu muito antes do Rabi Shimon Bar Yochai. Ele chegou aqui com 70 rabinos da geração dele para me receber. Levantem. Ele enxergou o que ninguém lá enxergou. Levantaram. E quando eles entraram, ele deu a licença para os alunos dele sentarem. E começou a explicar coisas que ele estava vendo. Passou um tempo e falou: levantem de novo, porque entrou Rabi Akiva com os alunos dele para me receber. Todo mundo levantou. E quando ele falou: pode sentar, sentou de novo. Rabi Shimon Bar Yochai conseguiu ver coisas acontecendo que a gente não enxerga. Essa realidade, na verdade, tem muitas pessoas, né? Tanto em nossos livros, como também nos livros da ciência, tem pessoas que passaram por essa experiência de morte clínica. A alma saiu do corpo. Clinicamente falando, eles estavam declarados mortos, mas ainda estavam no meio e no final voltaram. Só nos Estados Unidos tem uns 8 milhões de pessoas que passaram por essa experiência. Tem muitos estudos sobre essas pessoas, mas todos contam a mesma coisa. Que na hora do falecimento, vem os familiares, vem as pessoas que a pessoa valorizou, que estabeleceram a vida da pessoa, vem para receber ele. Infelizmente, ser humano normal somente consegue enxergar essa realidade nos últimos minutos, quando já está tarde demais. Rav Shimon Bar Yochai, a grande luz que ele nos revelou, que não preciso esperar até
a hora do morte para entender que está acontecendo aqui. Esse mundo está feito de camadas, esse mundo está feito de aspectos, esse mundo tem muitos aspectos que a gente não enxerga, mas está acontecendo. Coisas, quando a Torá fala sobre pureza e impureza, quando a gente fala sobre muita coisa que, bom, você não vê, mas existe. O Zohar é um livro que pega a Torá e explica a Torá, explica coisas que acontecem no mundo, no nosso redor, tanto aqui, no nosso planeta, como fora, e aspectos que a gente nunca ia enxergar como seres humanos presos nesse aparelho chamado corpo humano. Claro que não é para cada um, para qualquer um abrir o usuário e começar lendo, né? Tem coisas, a Torá diz que tem coisas que Hashem escondeu de nós de propósito. Igual como não é para qualquer um abrir um rádio, né? Tem rádio de hackers que você pode escutar a polícia, pode escutar o exército, pode escutar. Se a pessoa vai captar tudo o que acontece na polícia, no exército toda hora, vai ficar louco. Ele vai sentir uma insegurança enorme, ele vai sentir que ele está vivendo no lugar mais louco do mundo, vai querer sair do país, vai sair do país dele, vai chegar em outro país, vai ligar o rádio de hackers e vai ver que lá talvez é a mesma situação, ou talvez pior ainda. Tem coisas que, se a lei escondeu de nós, nós podemos deixar escondidos. Tem partes do Zohar, tem partes da Kabbalah que a gente conta, né? A gente mesmo, nossos shiurim, às vezes, repetem coisas que o Zohar diz, o Zohar fala, o Zohar nos revela. Por exemplo, milhares de anos teve essa discussão da planeta Terra, se é plana ou redonda. O Zohar, no olhar espiritual dele, no olhar mais sensível dele, já diz, mais de 200 e 500, mais de 2000 anos atrás, ele diz que o mundo é redondo. Não somente que o mundo é redondo, mas ele diz que o mundo também está virando a hora inteira. Ele explica como funciona esse negócio, que as pessoas parecem, para as pessoas do outro lado, que estão de ponta cabeça, mas como eles não caem. Ele explica como funciona a gravitação. Ele explica muita coisa que o olhar humano não enxerga. Tem coisas que podemos pegar do Zohar e vazar por fora. Tem coisas que são muito profundos, que quem não tem a formação suficiente em Torá, quem não tem a máquina dele suficiente afiada, suficiente equilibrada, não vai aguentar. Então, o Zohar não é para qualquer um. Mas o conceito do Zohar, esse conceito que pode ter até um corpo humano que consegue enxergar tudo isso, pode ser que estão acontecendo coisas na mesma hora que estamos aqui, que a gente não enxerga, não sabe. Isso mudou muito em nosso mundo. Como eu falei, hoje em dia é muito mais fácil entender isso. Rádio, televisão, Wi-Fi, tudo isso está acontecendo em frente de nossos olhos. Você não enxerga nada, mas está acontecendo. Só tem que ter o aparelho certo para captar. Isso é a grande luz que o Zohar trouxe para o nosso mundo. E por causa disso, em Lag BaOmer, a gente faz uma fogueira
grande. Essa fogueira, ela significa aquela grande luz que Reb Shimon Bar Yochai trouxe para nós através do Zohar. Essa fogueira, como quando o tzadik falece, a gente acende uma vela. Essa fogueira é a vela, mas uma vela muito grande que a gente acende, porque através do Zohar, o Zohar nos trouxe uma grande luz para a nossa vida. O Zohar nos trouxe uma coisa grande, como nós podemos entender o mundo, como podemos enxergar o mundo de um olhar, de uma visão mais profissional. Por causa disso, todo ano tem grandes rabinos que vêm do mundo inteiro, que acendem aquela fogueira por Reb Shimon Bar Yochai. Lag BaOmer, em Meron, é o evento turístico maior de Israel. Em ano normal, tem dezenas de milhares de pessoas. Tem esses que dizem que chega a 1 milhão de pessoas que passam lá em um dia só, Lag BaOmer. Uma coisa impressionante. Mas tudo isso é uma lembrança para a valorização que nós temos para esse aspecto, sabendo que a Torá tem as camadas mais escondidas. Às vezes a Torá fala coisas que a gente não enxerga nos olhos, mas Reb Shimon Bar Yochai revelou que existem. Hoje em dia é muito mais fácil entender. Entendendo isso, a gente entende que nós temos que seguir tudo que está na Torá. Nós temos que seguir as orientações de Hashem, porque realmente, por mais que parece que nosso corpo humano é avançado, a gente entende quanto que é limitado. Temos que ter emuná, temos que ter fé, temos que acreditar e temos que seguir o que a Torá fala, porque realmente nossa alma é a parte mais importante. Nossa alma está aqui para adquirir o lugar dela no Olam Abba, e que Bezrat Hashem, através desse grande luz, isso vai impactar nossa vida para viver nossa vida melhor, e Bezrat Hashem para conseguir um lugar melhor e condições melhores nesse mundo e no mundo vindouro. Shavua Tov, tudo de bom. Amém, amém. Shavua Tov. Shavua Tov. Obrigado. Hazak Baruch. Obrigado, Shavua Tov. Muito bom, Rafa. Muito obrigado, Shavua Tov. Obrigado.